E aí, gente, boa tarde, boa noite, bom dia. Como prometido, voltamos agora para falar do mercado da bola. Então, meu nome é Thiago, solta a vinheta. De volta da vinheta, e agora a gente vai falar do mercado do Vasco da Gama. O Vasco da Gama, que no ano passado sofreu muito com a sua linha de defesa, nesse ano buscou fazer contratações de zagueiros, né? Uma vez que o Léo Pelé saiu, para suprir essa deficiência. E chegaram para cobrir essa deficiência Lucas Oliveira, Lucas Freitas e Maurício Lemos. Sendo que desses três, acho que o que mais se destaca talvez seja o Maurício Lemos, que era zagueiro do Atlético Mineiro, mas não menos importante, o Vasco também fez uma contratação para sua volância, que foi o Tietê. E como dizem, o Tietê, onde ele passa, ele ganha títulos. Palmeiras, Botafogo. Então, acredito que seja uma forma que o Vasco está encontrando para tentar reforçar a sua linha de defesa. Não menos importante que isso também, o Vasco contratou um novo técnico, que foi o Carille. Ele é conhecido por armar times muito defensivos, mas que ele gosta de jogar com pontas, extremos, né? E uma das dificuldades do Vasco agora no mercado é encontrar esse extremo. Mas, dito isso, o Vasco ainda busca um substituto à altura do Vegete, ou Verrete, e por isso ele está no mercado. Estão circulando alguns nomes, mas nada incisivo, nada preciso. E fica é isso que o Vasco até agora apresentou à torcida. Também temos a volta de vários jogadores, como o Jair e Paulinho, que acredito que esse ano eles têm um maior desempenho, uma vez que estavam machucados no passado. O Adson vai passar por uma outra cirurgia agora, não é mercado, mas acho importante falar que ele vai passar por uma outra cirurgia para tirar as placas, ele teve uma lesão muito séria. O Deide vai ficar afastado um tempo ainda, e não podemos esquecer de olhar para a base com certo carinho, com o Alegria, que é um jovem ainda, acredito que vá ser um substituto, caso necessário, no Vasco, né? E, por enquanto, são essas novidades do Vasco. Então, gente, vamos falar de um outro grande time carioca, que é o Fluminense. O Fluminense está sofrendo uma reestruturação, um time com uma idade muito avançada no campeonato passado, e esse ano eles mudaram muitas coisas, fizeram contratações de peso, o próprio técnico do Fluminense renovou até o final do ano. Entre essas contratações, eu posso citar o Hércules, que era do Fortaleza, o Canóbio, que era do Atlético Paranaense, o René, que era do Internacional. Também eu posso citar o Paulo Baia, se o nome dele não for essa pronúncia, eu vou me corrigir, mas até então é Paulo Baia mesmo. E esse menino, eu citei no vídeo passado, fez um jogo muito bom, em que pese ter empatado, mas eu vi os melhores momentos, ele foi muito decisivo, o drible, buscando linha de fundo, jogada individual, o menino que está se desdobrando. Fora esse, também tem o queridinho, que supostamente foi que o Vasco tomou um chapéu do próprio Fluminense, que é o Joaquim Lavega. Lavega. Ele tem 19 anos, ele é tratado com muito carinho pela categoria de base do Uruguai, ele jogava no River Plate do Uruguai, e foi uma contratação também surpreendente, aconteceu muito rápido, e é isso. Não menos importante, o Fluminense também está contratando Juan Freitas, que jogava no Aliança Lima. E eu acredito que ele tenha feito isso simplesmente não só para ter um substituto, mas para melhorar o nível da linha defensiva do Fluminense, que já temos nomes como o Thiago Silva, mas ele não joga sozinho. Dito isso, o Fluminense eu acredito que esteja visando não somente o campeonato nacional, mas também o Super Mundial da FIFA, onde ele vai conseguir premiações muito interessantes passando de fase. Então eu acho que esses reforços são principalmente visando isso. Além, de claro, do time do Fluminense, que tem vários jogadores muito bons, o Paulo Henrique Ganso, o Keno, se não já foi transferido, que tinha sido vinculado, que talvez ele fosse transferido para outro time, o Arias, que está sendo muito observado por times da Europa. Salvo engano, teve um time turco que tentou fazer a contratação em 2024. O Zenit da Rússia também está interessado nele. É um jogador muito hábil, muito rápido, muitas vezes usado como desafogo no Fluminense. E no ataque nós temos também, né, o Keno, que por si só nós sabemos que é um artilheiro, tem faro de gol. E vamos agora falar de um outro time carioca. Gente, vamos falar agora do Flamengo, né?
E nesse início de ano, o Flamengo está tendo aparentemente dificuldades em buscar contratações ou não está vendo necessidades. Dito isso, é bom lembrar que ano passado o Flamengo contratou vários jogadores, principalmente extremos de ataque. Óbvio, temos o Léo Ortiz também, que é um excelente jogador, um dos melhores, ao meu ver, de volante do Brasil, que atua como zagueiro, atua como volante, é um jogador muito versátil, mas, por exemplo, esse ano o Flamengo perdeu o Gabigol, o Davi Luiz, que mesmo não sendo titular absoluto, ajudava nas partidas, perdeu também o zagueiro Fabrício Bruno, agora, que foi contratado pelo Cruzeiro, estava em reta final de contrato, então o Flamengo acredito que tenha achado melhor para vendê-lo do que deixar ele assinar um pré-contrato, sair de graça no final do ano. Só que o Flamengo agora, ele contratou no ano passado, como eu já havia dito, vários jogadores de peso para o ataque. Esse ano ele está tentando, na verdade já encaminhou a contratação de um jogador, jogava no Azerbaijão, não conheço muito ele, o nome dele é Juninho, ele vem para o Flamengo, parece que o Sevilha tinha interesse, o Flamengo atravessou, falou, ele é meu, acredito que ele seja para atuar no lugar do Pedro, mesmo vindo da recuperação da lesão do ano passado, ele não tem perspectiva de entrar agora. E como o Flamengo vai competir em diversos campeonatos, se eu não me engano, Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Super Mundial da FIFA, eu não sei se o nome é Super Mundial da FIFA, mas eu estou chamando assim, se eu errar eu vou colocar aqui embaixo. E eu acredito que o Flamengo tem um time sólido, certo? Um time de alguns jogadores que foram para a seleção brasileira. Dito isso, temos que ver se o Flamengo vai buscar só reforços ou ele vai buscar uma reformulação do time. O Flamengo se mantém com o técnico. Eu acredito que o jeito do Felipe Luiz jogar é um futebol de intensidade. Então, eu acredito que ele vá manter esse estilo de futebol. E talvez seja necessário o Flamengo observar melhor os jogadores. O De La Cruz, que é um jogador que se machucou muito ano passado, talvez seja bom buscar um substituto. O próprio Arrascaeta é um jogador que entrega, mas que sofre com as questões físicas. E então, eu acredito que o Flamengo tem que observar com cuidado o que ele vai fazer nessa primeira janela. E, senhores, como é de praxes, tomei um bolo, estou gravando sozinho, mas eu vou pedir um comentário dos meus amigos. Vamos ver se eu consigo algum deles. Se eu conseguir, solto o áudio. Falando um pouco do mercado do Flamengo, eu acho que ainda existe uma certa lentidão no ritmo de contratações do Flamengo. Eu entendo que no ano passado foi preciso fazer um investimento grande, tanto na questão da aquisição do terreno, tendo que fazer o pagamento à vista e também pelas lesões dos jogadores, tendo que contratar jogadores caros como o Alcaraz, mas é necessário fazer uma reposição de alguns jogadores. O próprio Juninho que chegou é uma reposição para o Gabriel. Não conheço o suficiente para dizer se foi uma boa contratação ou não. Teria que esperar uma partida no esquema para poder ver até onde ele conseguiria suprir as expectativas. Parece ser um jogador rápido, que tem um bom chute, mas teria que esperar realmente uma partida para poder ver. Tem uma especulação do Jorginho. Ele teria a possibilidade de sair do Arsenal de graça e vir para o Flamengo. Seria uma contratação de peso que faria ali um alvoroço na torcida. O Pulgar tem uma certa intenção de sair do Flamengo, não sei se vai sair agora ou se sairia no final do ano, mas tendo o Jorginho ali seria alguém ali, já um substituto à altura do Pulgar, alguém até talvez melhor que o Pulgar. Para o futebol brasileiro, acredito que ele mandaria muito bem. Tem um passe melhor, tem um chute melhor, uma chegada boa. Seria uma definição também para o cobrador de pênalti, porque na minha visão o Pedro, apesar de ser um bom cobrador de pênalti, ele não é ele não é a melhor escolha. Se a gente for ver o retrospecto dele, ele tem um índice de erros grandes, apesar de ter melhorado no último ano. E a respeito das outras posições, tem também
O Wesley, que parece que vai ter uma proposta maior agora do Zenit, de 30 milhões de euros. Acredito que seja impensável o Flamengo recusar essa proposta, principalmente porque, apesar do Wesley ter crescido muito com o Filipe Luiz, existe uma chance dele não conseguir corresponder às mesmas expectativas que ele estava tendo no final do ano. Então, aproveitar essa proposta seria interessante. E aí tem uma especulação tanto do Danilo, que sairia da Juventus de graça, também iria para o Flamengo. Acredito mais numa questão de jogar como zagueiro do que como lateral. E também o zagueiro Kaique, né, ex-Santos, que joga na Almeria da Espanha, seria também uma possibilidade. Acredito que pela saída do Fabrício Bruno e a saída do Filipe Luiz, a chegada do Danilo, tanto para poder compor a lateral direita ou a zaga, e o Kaique, que seria ali um zagueiro jovem para poder recompor essas duas saídas, seria ideal. Mas como ainda é rumor, é difícil falar sobre essas definições. Acredito que o Flamengo precisa ainda se acertar nessa questão. Tem um bom elenco, mas só com dois zagueiros, Léo Pereira e Léo Ortiz, não seria bom para o ano, que tem uma perspectiva de mais de 90 jogos se o Flamengo conseguir avançar nas principais competições. Enfim, esse é o giro de notícias do Flamengo. Vamos ficar com o próximo pro resto do vídeo. Falar agora de um outro grande do Rio, campeão agora da Libertadores. Ele é campeão da América e do Brasileiro. Vamos falar do Botafogo. O Botafogo, no final do ano passado, ele foi campeão, foi para o Super Mundial de Clubes da FIFA. Eu sinto que o time estava como um todo cansado, mas pode ser em razão da competição internacional aqui do Sul-Americana, pode ser em razão da competição internacional, nacional na realidade. Eu não sei, mas eu não senti o mesmo ímpeto do Botafogo lá do que a gente viu aqui no Brasileiro. Dito isso, o Botafogo está sofrendo, não um desmanche, mas está sofrendo, está perdendo peças muito importantes. O técnico, Arthur Jorge, está indo para o mundo árabe. O Luiz Henrique, que é um atacante muito importante, pode estar deixando o Botafogo. O Almada está indo em direção ao Lyon. O Tietchan foi contratado pelo Vasco, como eu já citei. O Adrielson está indo para o Lyon. Gente, muitos jogadores do Botafogo estão retornando ou direcionando ao Lyon, alguns estão sendo vendidos, mas em regra ele está sofrendo essa questão da perda de jogadores muito importantes. Estão chegando jogadores também muito importantes. A gente pode citar o Jefinho, que já estava no elenco do Botafogo, emprestado pelo Lyon, foi comprado em definitivo agora para o Botafogo. Está chegando no sentido de estar sendo comprado. É patrimônio agora do clube, é um ativo, como eu estou falando. Também está vindo do Santos para o Botafogo, Jair Cunha, um zagueiro, atuou muito bem na Série B. O Botafogo está tentando não renovar, né, mas manter a qualidade da linha defensiva com a saída do Adrielson. Tá vindo também um meio de campo de 21 anos, esse eu não conheço muito bem, que é o Cauã Leeds. E, dito isso, o Botafogo, como o Flamengo, como o Fluminense, vai atuar no mínimo em 4 competições esse ano, sendo, acredito que seja no menor importância para eles, o Carioca. Mas não acredito que o Botafogo vá dispensar o Carioca. Talvez seja um laboratório para testar jogadores, testar a garotada da base, mas eu acho que, pelo contexto todo, por se tratar do campeão da América, do brasileiro, eu acreditava que o Botafogo ia investir com mais peso. Pode também ser a visão de um torcedor de outro time, né? Mas eu acreditava que o Botafogo ia querer manter essa conquista de títulos, essa satisfação, né, do ver o jogo do Botafogo. Querendo ou não, o Botafogo jogou muito bem no passado. Né, já que a gente está falando dos jogadores do ano passado, o próprio Tiquinho está saindo do Botafogo. Eu sei que foi banco num período do Botafogo, mas mesmo assim o Tiquinho está indo para o Santos. Eu estou lembrando aqui de alguns jogadores, estou falando. E, bom, esse foi o giro do mercado nacional. Caso tenham gostado, deixem um like. Caso não tenham gostado, deixe o dislike, deixe um comentário do que a gente pode melhorar. Já vi que o enquadramento no vídeo passado ficou ruim, melhorei agora. E também estou aceitando aí comentários, bons ou ruins aí, tudo para melhorar. Então, gente, um abraço, fiquem com Deus, obrigado por assistirem e tamo junto.